Busca tudo de graça pra viver. Ilustríssimo diretor do Instituto de Química, senhor Marco Antônio da Costa, ilustríssimo coordenador do curso de Engenharia Química, senhor Marco Antônio Fará, gostaria de estender meus cumprimentos aos demais componentes da mesa, aos pais, familiares, amigos e a todos os convidados presentes nessa alegre solenidade. Boa noite. Primeiramente, agradeço pela confiança depositada em mim para falar em nome de um grupo tão seleto de engenheiros. É uma honra. A maioria de nós foi seduzido pela engenharia química, porque quando estamos prestando vestibular, a palavra engenharia não parece importar tanto perto da palavra química. A química é o que queremos e no que somos bons. Quem de fato conhece engenharia no terceiro ano do ensino médio? Mas o que não sabemos é, como diria o professor André, a engenharia é o substantivo e a química é o adjetivo. E quem diria que num curso de engenharia química, essa lição de português assustaria mais do que as de física e de matemática? Acredito que falo por todos quando digo que o final da faculdade se assemelha a chegar ao topo de uma montanha. Não pela óbvia semelhança de vencer um desafio, mas por ser o final da faculdade a primeira chance de contemplar onde chegamos, como chegamos, e para muitos de nós foi a primeira vez que não tivemos dúvida nenhuma de que havia um final. O começo do caminho é impulsionado pela felicidade da primeira grande conquista, o vestibular. Em seguida, a sensação de dever cumprido e a promessa de uma vida melhor está depois do tão falado cálculo 1. Os amigos, a família, todos partiam igualmente do nosso entusiasmo, pois agora é só fazer a faculdade. Tudo parece muito promissor, agora estamos a um passo de nos tornarmos engenheiros químicos, mesmo que a sua família cisme em dizer que você faz química. Agora, afinal, é só subir a montanha. Passado o desespero do cálculo 1, ou deixado para o período seguinte, gradualmente a face da engenharia química começa a se delinear. De repente, temos a impressão de que mudaram a matemática e não nos avisaram, pois os balanços de massa não fecham, nos de energia sempre falta algum termo esquecido, isso quando não sobra, as equações não se ajustam e algumas nem mesmo têm uma resposta, daí temos que fazer uma tal de iteração. Quando surgem esses sentimentos, é sinal que começamos a subir a nossa montanha. Alguns com o pé direito, mas a maioria com alguns arranhões e um ou outro joelho ralado. Outros parecem vislumbrar o tamanho dessa montanha e decidem que serão mais felizes trilhando outros caminhos. Mas nós seguimos em frente, pois, se tratando de engenharia química, esse é o único caminho. Não há atalhos, quando o seu caminho é, no fim das contas, o seu objetivo. Nós precisávamos passar por todas as etapas. Todavia, com certeza, não teríamos conseguido sozinhos. Não se faz essa faculdade sozinho. Passamos por cada desafio apenas para encontrar um maior logo em seguida. Depois de cada período, estamos mais cansados e mais isolados. Há dias que, depois de acordar de 3 horas de sono, nos perguntamos se realmente devemos continuar. Nesses momentos, se estamos aqui hoje, é porque alguém nos deu a mão e nos ensinou a levantar mais uma vez. Às vezes com palavras de incentivo, às vezes apenas com um olhar de eu confio em você, você vai conseguir. Quando nós mesmos duvidamos disso. Os pais, os amigos, os namorados, maridos, esposos, todos eles talvez nunca saibam como sem eles nós não teríamos chegado aqui. Muitos deles nos acham fortes e determinados. O que eles não sabem é que nós chegamos aqui porque eles permaneceram ao nosso lado, muitas vezes nos ajudando a reencontrar nossos caminhos. Enquanto calouro, costumávamos achar engraçado como nossos veteranos não tinham mais o brilho no olhar que nós tínhamos. Eles eram meio cansados e raivosos e na dúvida era melhor evitá-los. Ainda que eles me explicassem por que eles eram daquela forma, eu não entenderia naquela época. A verdade é, como disse o físico Stephen Hawking, as pessoas caladas têm as mentes mais barulhentas. Hoje entendemos. Hoje nós sabemos. Sabemos que mais que as operações unitárias, os balanços de massa e de energia, nós trilhamos um caminho sem volta. Nós amadurecemos. Todos nós encontramos algo que algumas pessoas passam a vida sem saber que têm, sem saber o que é. Como diria o professor André, sem altas pressões e altas temperaturas não se faz um diamante, muito menos um engenheiro químico. Nós aprendemos a seguir em frente e, acima de tudo, acreditarmos em nós mesmos. Não por esse ser um belo clichê, mas por essa ser a única forma de prosseguirmos. Pois ainda que tenhamos amigos e nossa família que nos ajudam a sempre encontrar nosso caminho, a caminhada fazemos sozinhos, em silêncio, durante todo um fim de semana, numa ilha isolada chamada Foco, cercada por um mar de operações unitárias e termodinâmicas. Nessa ilha não há com quem contar além de você mesmo. Tivemos que aprender a contarmos com nós mesmos, a descobrirmos nossos limites para que então pudéssemos transpassá-los, já que nunca tivemos muito tempo para ficarmos nos lamentando de como estamos cansados.
Precisamos nos reinventar a cada dificuldade. E se estamos aqui hoje é porque o fizemos. E com sucesso. O tempo não costuma ter paciência com engenheiros químicos. Isso a gente aprende logo na primeira semana, que caem 2 provas. Encontrar um aluno de engenharia química no fim de semana, nos feriados, é uma tarefa bastante fácil. Pode perguntar para qualquer amigo ou familiar dele. Ele está sentado no mesmo lugar, afogado em papéis, digitando freneticamente em sua calculadora. Mesmo que a família toda esteja numa festa, ou mesmo que a festa seja na casa dele. Ser aluno de engenharia química é um trabalho que toma 30 horas do nosso dia. Mas de todo esse isolamento nascem belas amizades e até alguns romances. Já que ficamos mais tempo na faculdade do que em casa, a gente acaba arrumando uma outra família. Que como toda família come junto, conversa, tem DR depois das provas, já que cada um fez a questão de um jeito diferente, chegou num resultado diferente. Que ri junto e às vezes chora junto. Laços fortes, pois nós sabemos, e somente nós sabemos, em que estágio da caminhada estamos e como precisamos um dos outros para chegarmos no final. Onde dizem haver um documento sagrado chamado diploma. Tornamos-nos extremamente religiosos, e não há um formando aqui que não tenha jurado com todas as forças que estudaria mais no período seguinte. Rezamos fervorosamente para que as provas não sejam adiadas e que a reposição seja aberta. Quando entramos na faculdade, muitas vezes não sabemos definir em poucas palavras o que faz um engenheiro químico. Parece-nos que tão pouco agora no final da faculdade. E há um nobre motivo para tal. Somos profissionais responsáveis pela ética da atividade industrial frente ao meio ambiente e aqueles que nele habitam. Assim como podemos ser aqueles que definem o melhor processo de obtenção de produtos ou mesmo um novo processo. Podemos ainda criar novos produtos ou averiguar a qualidade daqueles que já existem. E essa lista poderia seguir ainda por muitos minutos. Hoje sabemos por que a nossa formação é tão abrangente e exige tanto de nós. Nós, engenheiros químicos, somos necessários para um progresso sustentável, inteligente e viável de nosso país. Atributos que são de suma importância, não só para o Brasil, mas para toda uma sociedade, a qual encara a necessidade de repensar formas de produção e consumo. Nós fomos formados para prover soluções eficazes e seguras, para encarar desafios, seja na pesquisa ou no ramo industrial. Nossa profissão nunca foi tão atual. Todos nós, formandos, gostaríamos de agradecer aqueles que acreditaram em nosso potencial, em nossa garra e em nossa força de vontade. A todos aqueles que tornaram possível o nosso maior sonho, pois a partir da faculdade tornamos-nos profissionais e decidimos nosso papel na sociedade. Aos incansáveis professores que nos responderam infinitas questões, sempre nos incitando a questionar mais, que generosamente compartilharam o conhecimento que construíram ao longo dos anos. Aos nossos familiares que foram pacientes quando estávamos isolados em nossos trabalhos e amáveis quando mais precisávamos de força. Aos nossos amigos que, apesar de todo o afastamento, nos mantiveram em seus corações e souberam respeitar as nossas escolhas. E, acima de tudo, a Deus, que nos permitiu todas essas vitórias e que nos deu a mão através de pessoas maravilhosas que colocou em nossas vidas. Formandos, o mundo precisa de nós. Coloquemos nosso Vernone no bolso, junto com o PVNRT, e é sempre bom ter um reino à mão. Para situações mais complicadas, levamos nossa lei de Raul e, quando não tem jeito, calculamos o tal do gama para alegar o nosso querido parente. A gente sabe que a maioria dos problemas é por causa da perda de carga excessiva e que a otimização é sempre possível e que, mesmo que pareça difícil, você encontrará um trocador de calor que te trará alegria. Não iremos nos abater com respostas inversas porque sabemos que podemos controlar qualquer processo. Aprendemos com o mestre Nilo. Por fim, desejo que permaneçamos com essa motivação e, a cada dificuldade, lembremos-nos de tudo que fomos capazes de fazer por simplesmente acreditar. Pois, como diria o poeta francês Jean Cocteau, por não saber que era impossível, foi lá e fez. Muito obrigada, presidente. Diante de Deus e da sociedade, que farei uso do meu trabalho e que conduzirei meus esforços profissionais com a máxima responsabilidade, o maior respeito humano e com o intuito de extrair das forças da natureza o que de melhor elas puderem oferecer em prol do nosso bem-estar. Prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro químico,
Não me deixarei cegar Meu braço. pelo brilho excessivo de tecnologia, esquecendo-me de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Colocarei todo o meu conhecimento a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Prometo que a minha técnica não ofenderá o meio ambiente, pois é dele que depende o nosso futuro, o de nossos filhos e o de seus descendentes. Assim sendo, estarei em paz, comigo e com Deus. Obrigada.